Bem-vindos a mais uma edição deste videocast especial que assinala os 10 anos do Jornal Económico. Ao longo de 2026, vamos promover uma série de conversas com líderes empresariais que, tal como o Jornal Económico, ajudaram a moldar a última década e estão também a desenhar a próxima. Eu sou o Hugo Silva e hoje recebemos dois protagonistas de um dos grupos mais relevantes do setor imobiliário e também da construção em Portugal. É o MAP Group, que nasceu da evolução da MAP Engenharia e Construção e se transformou num ecossistema empresarial integrado, com presença em múltiplos segmentos, do residencial à hotelaria, do comércio à logística, e para isso estão connosco os seus fundadores e co-CEOs, José Rui Menezes e Castro e Diogo Abcacis, num setor que viveu uma década de enorme transformação, crises, crescimento, pressão regulatória, inovação tecnológica e exigências crescentes no que diz respeito à sustentabilidade. Queremos hoje perceber que decisões fizeram a diferença, que riscos foram assumidos e também que forças vão moldar os próximos 10 anos. José Rui, Diogo, muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. Começo se calhar pelo Diogo. O MAP Group nasceu do crescimento orgânico, como já aqui vimos, da MAP Engenharia e Construção e consolidou-se também num ecossistema integrado, várias empresas. Viram vantagens competitivas para fazerem esta integração e para constituírem este MAP Group? Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e é com enorme orgulho que estamos aqui presentes a comemorar os 10 anos do Jornal Económico. É um gosto que temos acompanhado aqui ao longo dos anos e, sem dúvida, têm feito um trabalho fantástico. Respondendo agora diretamente à sua questão, sem dúvida alguma que esta transformação para MAP Group e a criação de todas as empresas que constituem o MAP Group claramente é uma vantagem competitiva e foi precisamente com esse objetivo de conseguirmos alcançar uma maior cota de mercado, não só ao nível da construção, com as nossas construtoras especializadas, porque o MAP Group neste momento é constituído pela MAP Engenharia e Construção, que é a grande construtora, o grande músculo do grupo, e depois temos mais duas construtoras especializadas, uma na área do fit-out, a MAP Spaces, especializada em fit-out de remodelações interiores de escritórios, de espaços comerciais, de hotéis e de todo o tipo de intervenções no interior dos edifícios. E temos a Vilas, a nossa construtora boutique para a construção exclusiva de moradias de luxo. Eu creio que é a única empresa a nível nacional que constrói exclusivamente moradias de segmento alto e segmento de luxo. Para além disso, sentimos essa necessidade de atingir estes nichos de mercado que a nossa grande construtora se calhar tinha mais dificuldades de dar essa resposta aos clientes e tínhamos várias solicitações nestas áreas e com estas duas novas empresas, conseguimos alcançar essa fatia de mercado e também temos a MAP Property Services, que é uma empresa que faz property management e manutenção e facility management, que, ou seja, permite que nós não abandonemos os nossos clientes. Ou seja, a seguir entregarmos uma obra e também para edifícios de terceiros que não foram construídos pela MAP, também permite dar uma resposta ao mercado e acompanharmos os edifícios em toda a sua vida útil, valorizando os ativos dos clientes e garantindo que o edifício é sempre mantido com qualidade e com vitalidade. E conseguem também, José, fazer, com esta integração, conseguem criar sinergias entre as diferentes empresas, conseguem que funcionem num verdadeiro ecossistema e conseguem também retirar vantagens disso dentro do próprio grupo? Antes de mais, também agradecer o convite e é um prazer estar aqui na comemoração dos 10 anos do Jornal Económico. Dando continuidade aqui ao tema e percebendo essa questão das vantagens, claramente, ou seja, este ecossistema de empresas permitiu-nos dar uma maior resposta ao mercado, e essa foi a grande vantagem, com o grande objetivo aumentar o volume de negócios, mas também dar uma melhor resposta e mais especializada em cada setor e beneficiar, ou seja, com uma maior abrangência também sermos mais eficientes, porque nós conseguimos criar plataformas internas na nossa organização que servem são ao fim e ao cabo serviços comuns e partilhados e que não só conseguem servir
todas as empresas, com estas áreas comuns que nós temos, seja de procurement, seja de controle financeiro, de atração de talento, e conseguimos, e com isso também, conseguir criar mobilidade interna dentro da empresa, quem se identifica mais com outras áreas, ou seja, há uma série de vantagens, termos sinergias de serviços centrais que afinal de contas, abastecem todas as empresas, temos mais oportunidades internas, não só para atrair, como para reter talento. Imagino que a partilha de know-how entre as diferentes áreas também é exatamente passar essa... E cada empresa, se funcionasse como uma ilha isolada, sozinha, não ia beneficiar dessa partilha de know-how, e com certeza que há muito conhecimento que é aplicável nas diversas empresas. Então, a partilha de know-how faz com que cada empresa, por si, valha muito mais estando integrada neste grupo e neste ecossistema do que se fosse simplesmente isolada e meramente só especializada na sua área de negócio. Ao longo dos últimos 10 anos, vários foram os acontecimentos que foram moldando a nossa realidade, também várias tendências que foram surgindo no mercado. Quais destas tendências, quais destes desenvolvimentos, acontecimentos, é que foram estruturantes na evolução e na criação também do MAP Group? Em relação às tendências nos últimos 10 anos, claramente há aqui uma grande tendência que afetou todo o setor, na minha opinião, todo o setor da construção e de todo o setor do imobiliário. Portugal, há 12, 13, 14, 15 anos, estávamos em plena crise. E foi mais ou menos há 10 anos que se começou a sair da crise, e o primeiro grande movimento no setor do imobiliário que ajudou, sem dúvida, a sairmos da crise foi a reabilitação urbana. E isso foi um grande movimento e foi um grande dínamo para voltar que a construção e que o investimento imobiliário voltasse a existir e obviamente, consequentemente, a construção também voltasse a ter bastante atividade. E essa tendência, é interessante pensar nisto, e nós, no nosso volume de negócios do grupo, temos isso bem presente, porque na altura, se calhar tínhamos 80% do nosso volume de negócios eram obras de reabilitação e 20% de construção nova, e hoje em dia é precisamente o oposto. E essa transformação ao longo dos anos tem sido muito interessante. O caminho é equilibrar ambas as áreas? Hoje em dia existe muito mais construção nova e com construção de habitação nos arredores das grandes cidades, dos centros urbanos, com projetos de grande dimensão que não existiam na altura. Também ao nível dos edifícios de escritórios, também bastantes edifícios de escritórios novos, como escolas, no setor do ensino também se tem vindo a verificar a criação de novas escolas, novas universidades. Portanto, tem havido cada vez mais um movimento de projetos novos e de construção nova, de grande volume, e que tem permitido o setor do imobiliário e o setor da construção continuarem a crescer de uma forma sustentada e equilibrada, mas muito mais em zonas, se calhar, periféricas da cidade e não tanto no centro, como aconteceu no início se calhar, há 10 anos atrás. Como construtores, também vos preocupa a crise de que se tem falado agora, não no setor da construção em si, mas mais no acesso, sobretudo, à habitação? Efetivamente é uma preocupação, mas falando até na pergunta que o Hugo estava a fazer-se, a tendência é voltar a equilibrar a reabilitação com a habitação nova, e isso vai permitir também responder a essa pergunta. Acho que a tendência vai ser essa. Neste momento e acho que é isso que fará sentido, porque os espaços vão ter que ser reconvertidos de acordo com o que será o seu uso mais adequado a determinado momento. Ou seja, não temos que construir-se um edifício de escritórios no meio da cidade nos anos 80, mas claro, agora naquela zona e a forma como a cidade se desenvolveu à sua volta, se calhar faz sentido ser habitação, ou vice-versa, ou ser hoteleiro, ou até algo que é industrial também poderia ser habitação. Importa pensar melhor as cidades? Importa pensar muito melhor, importa pensá-las melhor de maneira a vivê-las melhor. E efetivamente as tendências acho que vão passar muito por reconversão de espaços existentes, mas pelos anos que tivemos de crise e de não ter havido novo estoque imobiliário durante muitos anos, nomeadamente a crise financeira que foi marcante, e mesmo os anos seguintes
começou a recuperação económica, como falámos, com a questão muito ancorada na reabilitação urbana, mas que falámos, ou seja, a nível de metros quadrados, eram poucos metros quadrados colocados no mercado, serviu para regenerar certas zonas da cidade, mas não serviu para criar estoque que desse resposta às necessidades da população. E por isso o crescimento agora da construção nova nas periferias das cidades é uma necessidade, porque há carência de habitação. Mas até aí também permite pensar melhor, ou seja, quando falamos em devemos pensar melhor as cidades, é como um todo, não é só o centro da cidade, é tudo. Eu costumo defender muito que devemos pensar na qualidade, isso é o principal. Mas quando pensamos na qualidade, e fala-se muito de qualidade e sustentabilidade, mas a sustentabilidade tem que ser a sustentabilidade de vida das pessoas. E Diogo, essa é uma responsabilidade só das entidades governamentais? Só das empresas? Tem que ser uma responsabilidade assumida por todos? Esse pensar a cidade de uma forma sustentável de que estávamos a falar? Obviamente que acho que é uma responsabilidade de todos, mas sem dúvida alguma que o Governo tem um papel muito importante, porque a questão fundamental, e que o que estava a sublinhar e bem, é fundamental planear bem a cidade. Porque não chega a criar zonas novas cidades, novos dormitórios nas periferias dos grandes centros urbanos, mas isso tem que ser pensado e tem que ser planeado, porque também temos que ter boas infraestruturas para depois poder aceder aos escritórios no centro da cidade. Temos que ter comércio, temos que ter retalho, temos que ter espaços de conveniência, temos que ter escolas para os nossos filhos. Os PDMs antigos já não funcionam? Não, eu acho é que estou em revisão. Por isso é que estão a ser revistos e acho que é essencial serem atualizados para esta nova realidade. E há uma carência enorme, como todos sabemos, que é o tema que está na ordem do dia já há algum tempo, a questão da falta de habitação para a classe média, para a classe alta das famílias portuguesas. E é fundamental atualizar os PDMs para a nova realidade e para as novas necessidades. Mas lá está, muito suportado nas infraestruturas. Porque não interessa estar a nova lei que se fala de transformar terrenos rústicos em urbanos e depois, de repente, permite-se construir não sei quantos metros quadrados de habitação, mas num sítio que está mal infraestruturado e que as pessoas, depois que se querem deslocar, não têm qualidade de vida, não têm transportes, não têm escolas. Por isso, não estão a criar, quando falamos na sustentabilidade, é a sustentabilidade de vida. Ou seja... José, já vimos aqui, estávamos a falar acerca deste planeamento estratégico de olhar para o futuro, que já percebemos que é muito importante, dentro do MAP Group. E se pudéssemos recuar no tempo, havia decisões estratégicas diferentes que teriam tomado? É assim, havia com certeza, e até consigo já me lembrar de uma, mas havia... E pode revelá-la? Posso. Não, havia várias, ou seja, no MAP Group, acho que pequenas decisões. Fomos tomando várias decisões estratégicas ao longo do tempo, boas, umas melhores, outras piores, e as que foram piores também conseguimos nos adaptar e corrigi-las. Eu acho que esta nossa energia foi importante para rapidamente reagir, ou seja, nunca nos deixámos ser um peixe morto a boiar no rio. Nós gostamos de furar a corrente. Lembro-me sempre de uma frase do filme do Batman, que ele, a certa altura o pai do Bruce Wayne perguntava porque é que nós caímos? Para aprender-nos a levantar. Levantar-nos, exatamente isso. É a vida do empreendedor. Ou seja, uma melhoria que eu consigo rapidamente identificar, porque é uma evidência do que nós estamos a passar. Nós, quando decidimos criar o MAP Group e criar este ecossistema de empresas e diversificar o negócio, porque para abrangermos mais mercado e passarmos mais especialização ao mercado, isto era algo que nós poderíamos ter feito isto mais cedo também, ou seja, por isso, em termos de decisão estratégica, podíamos ter feito mais cedo dado este passo. Mas também sempre fomos vistos como uma empresa nova no mercado e tudo isso, porque a construção é um mercado muito tradicional, ou seja, parece que uma empresa de construção, só a partir dos 50 anos é que é uma empresa de construção. E nós, ao fim de 2 ou 3 anos, já dizíamos que éramos a melhor empresa de construção do mercado. E olhávamos com muita desconfiança, por isso é que nós sempre dissemos que eu lembro no início de estar em reuniões mas vocês só têm 5, 6 anos, sim, está bem, mas no mercado, o que interessa é o que é que nós fazemos, o que é que nós entregamos, não é? E depois eu perguntava assim, você em sua casa, vê a BBC ou vê a Netflix?
Não é mais Netflix. Olha, nós temos a mesma idade a Netflix. Mas, Diogo, ser o miúdo novo do bairro traz mais desafios do que oportunidades? Ou está equilibrado ou traz mais oportunidades? É assim, sempre, obviamente como empreendedores, tentamos ver sempre o copo meio cheio. E somos sempre otimistas e gostamos de ter energia de ir para a frente e olhar para o futuro. Mas obviamente que esta questão da idade sempre se colocou, esta questão da idade e começámos do zero, apesar de toda a nossa experiência no setor da construção, em grandes empresas, no setor do imobiliário, a MAP Engenharia começou do zero e teve que fazer o seu percurso. Fizemos o caminho das pedras, começar com obras mais pequenas e não foi fácil. E esse preconceito, por assim dizer, combate-se como? Com inovação? Eu acho que com profissionalismo. Claramente com profissionalismo, com provas dadas, com entrega. Às vezes era preciso dizer aos nossos clientes: não, acreditem em nós, porque nós vamos entregar um bom produto e confiem e deem-nos uma oportunidade para demonstrar o nosso profissionalismo. E acho que sem dúvida alguma o melhor cartão de visita é o track record e a experiência que cada cliente teve connosco e que as coisas correram bem e que voltaram a trabalhar connosco, fidelizámos clientes voltaram a trabalhar connosco 2, 3, 4 vezes, temos vários clientes fidelizados e sem dúvida alguma que o profissionalismo e a capacidade de entrega é sem dúvida muito importante no setor da construção, que é um setor que tradicionalmente tem sempre alguma desconfiança e as pessoas quando pensam em obras pensam sempre em problemas, mas a MAP traz as soluções. Nós tentámos precisamente mudar essa imagem no mercado e foi, desde o início, foi um dos nossos slogans que queríamos precisamente trazer uma lufada de ar fresco ao setor da construção e mudar esse paradigma. E com essa capacidade de entregar, depois também sobe a responsabilidade, ainda mais quando estão a abranger setores como residencial, escritórios, hotelaria, comercial, indústrias, logística. Como é que depois se equilibra esta eficácia também com a inovação que querem trazer para o mercado, com essa lufada de ar fresco em tantos setores? Bem, ou seja, a inovação às vezes até é uma coisa mais simples do que o que nós tentamos achar que é muito difícil inovar. Às vezes inovar é só pensar como é que eu posso fazer algo melhor do que o que tenho vindo a fazer nos últimos tempos. Okay. E o facto daquela expressão que há bocado o Hugo usou de sermos o miúdo novo do bairro, também nos permite, dava-nos mais flexibilidade, ou seja, nós não estávamos presos, sempre fizemos assim, temos que continuar a fazer assim. Ou para mudar a forma de trabalhar, tenho que mexer aqui com uma máquina enorme que vai ter uma resistência enorme de mudança. A agilidade é uma e nós sempre defendemos a agilidade na empresa. E durante os últimos 10 anos, e desde a MAP tem 13 anos, por isso é aproximadamente, é pouco mais do que 10 anos, nós passámos por muitos desafios. Porque nós começámos a empresa em plena crise, ainda na plena crise financeira, depois houve de repente uma retoma muito acentuada do mercado imobiliário, sem a cadeia de valor estar preparada para dar resposta a isso tudo, porque as empresas, mesmo na própria indústria, estavam todas, ao fim e ao cabo, não preparadas para o mercado a funcionar ativamente. Sentiam a inércia. Sentiam a inércia. A recuperação. Depois tivemos o tema da pandemia, as subidas dos custos subidas dos custos de construção, dos materiais, subidas dos custos de materiais, taxas de juros também inflacionadas, que de repente afetaram muito o mercado, e por isso nós assim também num curto espaço de tempo vivemos várias dinâmicas diferentes. E o que nos obrigou-nos a ser muito, muito, muito eficientes. Porque quando os custos aumentaram dos materiais, agora os custos aumentaram, não vamos absorver isto totalmente, não é? O que é que acontece? Então temos que ser mais eficientes, temos que baixar outros custos em nós, temos que fazer mais rápido, e isso obrigou-nos a ser inovadores. Há uma série de processos, é difícil descrevê-los todos de uma forma exaustiva, mas obrigou-nos, só o facto de sermos mais exigentes, mais rigorosos, mais cuidadosos, mais fazer bem à primeira, aí já estamos a inovar. Okay. E a trazer... Mas pronto, o que é que nos obrigou? A utilizar mais a indústria para fazer também agir de uma forma mais rápida. Se bem estou a perceber, do que me disse até agora,
consigo retirar aqui talvez 3 conceitos: exigência, agilidade, resiliência. Certo. São estas as 3 forças estruturantes que vão estar em cima da mesa e que vão estar em foco para os próximos 10 anos no setor empresarial em Portugal e também no setor da construção, Diogo? Também. Eu diria que eu poria no topo da pirâmide as pessoas. Ok. Acho que é fundamental as pessoas e a inovação, sem dúvida alguma. A inovação está no nosso dia a dia e está no nosso ADN ter que inovar, precisamente, não é para substituir as pessoas, é para poder aproveitar melhor o trabalho das pessoas. Em determinadas tarefas menos administrativas e em tarefas mais qualificadas em que possam pôr os seus skills e o seu know-how ao dispor da empresa. Apesar de estarem na área da construção, a digitalização e também agora o advento da inteligência artificial também faz parte do vosso dia-a-dia? Sem dúvida alguma. Estamos em vários patamares da empresa. A inteligência artificial está no nosso dia-a-dia, utilizamos diariamente em diversos departamentos, diversas equipas. Por exemplo, ainda ontem estávamos numa comissão executiva, estávamos a falar com o nosso CFO e vamos implementar um sistema de contabilização de faturas completamente automatizado, em que a fatura chega por e-mail em PDF e é totalmente tratada sem a mão humana, desde que é recebida no correio eletrónico até ser contabilizada no software. Não tem medo que falhe? Tem que ser. Mas Tem que ser testado e afinado. Tem que ser mesmo, mas lá está. Ajuda-nos a levantar, aprendemos a levantar-nos quando falhar, não é? Ou seja, e obviamente que se falhar, afinamos, mas cada vez faz sentido o mundo, a experiência e tudo isso é muito importante, mas as decisões têm que ser cada vez tomadas, e se conseguimos ter acesso à informação, usá-la. As decisões têm que ser tomadas cada vez mais baseadas em dados. E nós, com a inteligência artificial, conseguimos reunir de uma forma mais rápida os dados, de maneira a tomar uma decisão chamada database, não é? Ou seja, com base em informação. Isso aplica-se em todas as áreas da nossa empresa. Não é preciso estar sempre a inventar a roda e o processo e tudo isso, quando a informação está toda devidamente disponibilizada. E isto também pode trazer benefícios para as questões da sustentabilidade e também da experiência do cliente. Esta evolução tecnológica pode impactar a sustentabilidade e a experiência do cliente? Vai impactar seguramente, e nós eu penso que a MAP vai beneficiar, o cliente vai beneficiar muito trabalhando com a MAP, porque nós vamos beneficiar dessa informação tecnológica. Nós, recolhendo os dados, o facto de nós, por exemplo, termos este ecossistema que acompanha o edifício desde a sua concepção até ao fim da sua vida útil de utilização. Vamos reunir muita informação, vamos reunir muitos dados. Por isso, ou seja, vai estar ao serviço do cliente, um cliente que nos contrate, por exemplo, para realizar a fase meramente da construção de um edifício com umas determinadas características. Mas se nós já sabemos, edifícios com estas características, em fase de utilização, que eventuais problemas é que dão, ou que eventuais soluções sustentáveis é que existem para tornar o edifício mais apelativo, mais utilizável, nós vamos passar essa informação toda para montante e logo para a concepção, logo na fase da construção, um cliente irá beneficiar muito deste nosso know-how que nós vamos ter. Acabam por também criar conhecimento através dessa análise. E não vamos de dados. perder o conhecimento. Introduzimos aqui este tema da sustentabilidade. É importante também na vossa ação diária, nos trabalhos que fazem, esta componente da sustentabilidade? Sem dúvida alguma, a sustentabilidade está presente no nosso dia-a-dia e temos uma enorme preocupação por questões relacionadas com a sustentabilidade. A escolha dos materiais passa por aí, métodos de construção. Sim. Sem dúvida alguma, métodos de construção, gestão de desperdícios, a organização dos nossos estaleiros das obras, a organização dos nossos escritórios. Em toda a nossa atuação há uma preocupação enorme com a sustentabilidade. Nós aderimos à Carta de Princípios do Business Council for Sustainable Development,
há cerca de 2 anos, em que são surgidos seguir uma série de métricas de ESG. Não veem o ESG como um entrave à evolução? Veem mais como uma oportunidade? Não, se for, tem que ser utilizado de uma forma que seja funcional e que seja útil. E que seja sustentável também. Não pode ser só um chavão e... Pode trazer benefícios? Pode trazer benefícios, porque nós vemos o ESG na sua plenitude e não nos deixamos formatar que o ESG é só garantir, lá está, cumprir normas. Que o tal material tem uma pegada de carbono zero. Às vezes mais vale o material ter uma pegada de carbono 0,1, mas permitir com a sua aplicação que um investimento seja viável, que crie empregos e que tenha uma maior durabilidade. Por isso nós vemos a sustentabilidade como um todo. E é assim que tem que ser visto. Nós, por acaso, ganhámos um prémio aqui há uns anos de empresa considerado, agora já não somos PME, ainda éramos PME, ganhámos o prémio de PME com o desenvolvimento de negócio sustentável. Okay. E eu gostei imenso de receber esse prémio, porque isso foi importante, porque é importante que o negócio seja sustentável, e às vezes é isso que, quando se olha para a regulação... Ou seja, a sustentabilidade não tem só a ver com a ecologia, tem a ver com tudo. Com tudo, ou seja, de maneira que consiga garantir empregabilidade e uma empregabilidade bem remunerada. E isso aí é que vai ser sustentável. E as pessoas vão ter vidas sustentáveis e vão permitir também adotar práticas mais sustentáveis porque estão menos asfixiadas. E, ou seja, por isso tem que se olhar para a sustentabilidade como um todo. Nós, o excesso de regulação, e a Europa padece muito disso, nós neste momento vivemos asfixiado com regulação que nos asfixia e que importa mudar. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Antes de olharmos para o futuro, vamos fazer um pequeno regresso ao passado e gostava de vos pedir exemplos concretos de iniciativas que transformaram desafios em oportunidades dentro da MAP nos últimos anos. Pronto, é difícil. Apelar à vossa memória. Eu lembro já de um. Então avança. Não, foi um desafio. Na altura, lembro-me quando foi o Covid, foi um desafio enorme, não é? Tudo a fechar a atividade, afetou toda a gente. Claro. E nós... Como é que se constrói sem sair de casa? Exatamente. Eu avali aquilo foi tudo assim. Eu avali um dia que, de repente, como é que fazemos? Vamos mandar as pessoas todas para casa? Não vamos? Paramos? Não paramos? E nós não somos obrigados a parar, não é? Então, a nossa decisão, vamos trabalhar. E foi toda a gente, ou seja, mas fomos trabalhar de forma consciente, de acordo com o que a lei nos permitiu trabalhar naquele momento, mas fomos todos trabalhar, ou seja, não fomos, não nos amedrontámos, porque podíamos também ter tomado razão, então agora dos layoffs, vamos aproveitar, não levantámos o único subsídio, não levantámos o único financiamento, não se arrependem. Não fizemos o único layoff, não vamos fazer o mais. Claro que tivemos menos produtividade nessa altura, obviamente, não é? Houve absentismo, ou seja, tínhamos a máquina montada para produzir menos, mas estivemos disponíveis e não nos arrependemos porque no imediato nós estávamos preparados, nós não saímos do processo, nós não saímos da roda do mecanismo e então com a retoma nós já tínhamos muita coisa em andamento e conseguimos expandir. Nós crescemos imenso no ano a seguir ao Covid, porque nós estávamos com a máquina a rodar e os clientes que estavam-nos a fazer uma pequena coisa no Covid, mas agora vocês já estão, façam a grande a seguir. Ao contrário do que sentiram no mercado quando começaram a vossa atividade, não incorporaram essa inércia, já conseguiram estar sempre em movimento. Já agora, para responder também à sua pergunta, obviamente que um dos grandes desafios, e também é conhecido de todo o setor, que há uma escassez de mão de obra qualificada, de mão de obra também operacional no setor da construção, e é um enorme desafio a questão da industrialização. Creio que por essa dificuldade de termos mão de obra suficiente para dar resposta a todas as nossas necessidades e a todas as nossas obras, acaba por ser também uma oportunidade de avançarmos mais rápido com situações relacionadas com a industrialização, com a pré-fabricação, com a inovação, e sem dúvida alguma que isso nos tem também espicaçado para sermos mais rápidos e mais ágeis a inovar. E isso nos últimos anos temos sentido isso,
e com muito boas provas, porque temos inovado em várias pequenas atividades no momento da construção, em que optamos por métodos mais industrializados e de construção off-site e com menos mão de obra no local, na obra, E colhem vantagens e acreditamos piamente que é o caminho e é o futuro. Isso tem-nos ajudado a olhar para... E assim conseguimos fazer também, construir aqui uma ótima ponte para a última questão que vos coloco, olhando para o futuro, para as tendências do mercado, também para os desafios que são colocados por questões geopolíticas e de toda a ordem. Como é que perspectivam o eixo de transformação que vai levar a MAP para a frente nos próximos 10 anos, por exemplo? Seguramente foi uma tendência aqui dos últimos anos que Portugal e que vai continuar, que é a internacionalização do investimento em Portugal. Okay. Então, se passámos a ter isso, ou seja, muitos investidores internacionais em Portugal, eu acho que a MAP soube entrar bem nesse mercado, até pela forma como... Acho que através de parceria? A sofisticação que a empresa tinha, que conseguia dar resposta e estes investidores sentirem que tinham um parceiro, efetivamente, que podemos chamar friendly e credível e profissional para trabalhar cá em Portugal, com capacidade de entrega e que os entendia e que falava a linguagem deles. Quando falo de a linguagem, não é só falar inglês, tal como o investidor, mas é perceber o que é que mas são... às vezes começa por aí, não é? Mas às vezes também começa por aí. Também é importante. Acaba também por diferenciar alguns, mas efetivamente perceber as métricas do investimento e o que é que ele valoriza e quais é que são as expectativas. E por isso vamos continuar nessa oportunidade de querer ser um player de referência do investimento internacional em Portugal. Ou seja, isso é importante porque os investidores internacionais só vêm para Portugal, depois cá, porque eles não trazem as equipas para cá todos, não trazem as máquinas. Por isso, se as empresas cá, eu acho que isso é quase uma responsabilidade que o nosso setor económico tem, que é de criar boa experiência a quem está a investir em Portugal, deles sentirem-se que foram efetivamente bem aconselhados, que tiveram bons parceiros e que lhes deram retorno ao seu investimento. Ou seja, isso é uma obrigação para o nosso bem também, para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso país. E isso nós vamos estar muito focados nessa perspectiva de ser um parceiro dos investidores em geral, mas a maioria, o grande capital é internacional, não é? Mais algum ponto, Diogo? Eu acho que nós olhamos para os próximos 10 anos com enorme otimismo. Creio que o setor imobiliário e o setor da construção estão muito saudáveis. Não vislumbramos nenhuma crise que possa aparecer à semelhança das crises que tivemos no passado. Mas se surgir, estão preparados? Temos que nos reinventar, tal como nos reinventámos na situação do Covid, nas situações das guerras, mas eu acho que o setor da construção está forte em vários nichos. Temos o problema da habitação e que vai criar um enorme crescimento ainda maior na questão da habitação. Temos o turismo, continua num crescimento bastante acelerado. Temos a questão do setor da educação, que também tem vindo cada vez mais investidores internacionais a criar escolas internacionais e as próprias universidades também se estão todas a transformar e a reinventar. Para além do setor privado, temos também o setor público que vai continuar a fazer e esperemos que comece finalmente a fazer estes investimentos estruturais em termos de infraestruturas, da questão do aeroporto, da alta velocidade, da nova travessia do Tejo, do túnel sobre o Rio Tejo. Portanto, quer do lado privado, quer do setor público, existem inúmeros projetos em pipeline e creio que seguramente irá continuar a existir um enorme crescimento no setor da construção e no setor do imobiliário. E podem contar com o MAP Group, quer para a construção, quer também para a nossa empresa de real estate, para participar em investimentos imobiliários. E eu diria que estaremos, ou seja, ninguém sabe se vier, acreditamos que temos um futuro de oportunidade nos próximos tempos, mas se vier uma crise, ninguém consegue prever qual é a dimensão da crise e a sua magnitude. Mas nós temos tido cuidado, nós estamos preparados, ou seja, porque quer a nível de controle da empresa, de política de investimento,
sempre temos tido um cuidado de manter a empresa bastante sólida e bastante líquida. E isso, ou seja, o MAP Group é uma empresa bastante líquida. E por isso, com certeza que dá-nos, no limite, uma mega crise, ainda conseguimos estar a respirar com alguma tranquilidade durante algum tempo. Independentemente disso, a nossa área onde nós atuamos é uma área de espaço físico e por isso nós não somos uma empresa que está só focada em construção de obras públicas, que depois, se não houver investimento público, paramos. Nós não somos só uma empresa de construção nova, somos uma empresa que atua no setor do espaço físico, dos edifícios, da construção. E por isso esta diversificação, este ecossistema permite-nos ter esta flexibilidade. Porque as crises, muitas vezes, os edifícios, toda a gente tem que continuar a estar no edifício. Por isso, os edifícios continuam a ter que ser operados. Por isso, o Facility Management que nós atuamos é uma atividade que terá que se manter. Muitas vezes as crises levam a concentrações de empresas, novas dinâmicas. Por isso, também temos empresas que dão resposta a esse tipo de movimentos. E por isso há de haver sempre reconversões de edifícios. É isto, temos que nos reinventar e perceber como é que nos adaptamos melhor à crise. Bem que não perspectivamos de uma crise aqui curto, médio prazo, perspectivamos muitas oportunidades, queremos ajudar a fazer este país crescer e o MAP Group ser um player de referência. E é assim com confiança, com agilidade e com resiliência que chegamos ao final desta conversa. José Rui Menezes e Castro e também Diogo Abcacisco, CEOs do MAP Group, muito obrigado por se juntarem a nós para esta conversa integrada nas comemorações dos 10 anos do Jornal Económico. Recordo que ao longo de 2026 vamos continuar a ouvir quem decide, quem lidera e quem está a construir o futuro da economia portuguesa e lusófona, porque celebrar uma década não é apenas olhar para trás, é assumir responsabilidade e demonstrar vontade de fazer a diferença também nos próximos 10 anos. Eu sou o Hugo Silva, agradeço-lhe por nos ter acompanhado. Voltamos em breve com mais uma conversa que nos vai ajudar a compreender o presente e a antecipar o futuro. Até lá.